Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal de podcast que você pode ouvir em todas as plataformas e assistir no meu canal do YouTube também. Eu sou o Alexandre Robles e eu gosto de estar aqui podendo falar com vocês sobre temas que são para mim muito importantes porque fazem parte da minha jornada pessoal de estudo, de atuação, de serviço para a minha geração. Eu tenho feito uma série ultimamente chamada Ressignificar, esse é o terceiro episódio, onde eu tenho feito uma leitura intercambiando duas áreas que muito me interessam, que é a psicanálise e a espiritualidade cristã. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma expressão que aparece no livro do Gênesis e que ela resume uma ideia, um conhecimento, uma compreensão do próprio desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento existencial, emocional e psicológico, a maneira como todo ser humano se desenvolve. A gente encontra escrito no Gênesis algo que para mim me inspira a pensar, faz uma relação com esse desenvolvimento, se torna uma metáfora disso, porque se diz no Gênesis que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Primeiro, quero deixar claro para você que a minha leitura do Gênesis é uma leitura metafórica, existencialista e não literal. Para mim, o significado mais profundo daqueles textos é um significado existencial, emocional, psicológico, um significado que nos liga ao planeta, à história, à criação, ao universo, um significado que nos apresenta o que é a vida e como nós vivemos nesse mundo. Então, a literalidade do texto, para mim, não é o mais importante e, obviamente, não faço essa leitura literal. Quando se lê, por exemplo, o homem deixa pai e mãe, se diz o humano. Uma pessoa deixa suas origens familiares, deixa suas bagagens familiares. Obviamente que também, de acordo com a minha leitura, aquilo não se trata de uma separação geográfica. Não é sair de uma casa, não é sair de uma cidade. É deixar existencialmente, deixar pai e mãe. Isso cabe ao humano, homem, mulher, a qualquer humano que se defina como quiser se definir. Ao ser humano cabe deixar suas origens, deixar pai e mãe. Essa expressão remonta a todo o processo que nós já conhecemos hoje, já entendemos, da importância de nós nos desprendermos e fazermos a síntese e a conclusão da melhor maneira possível com as nossas histórias familiares. Deixar pai e mãe é olhar para a sua história, para a sua origem e tentar entender de onde você veio, como foi que você foi gerado, como foi que você foi cuidado, o que foi que aconteceu na sua história. Nada mais é do que a base de investigação, de estudo, de aprofundamento que a própria psicanálise se interessa. Olhar para o ser humano e tentar entender sua origem, tentar descobrir quais foram as relações que o compuseram, quais delas foram traumáticas, condicionantes, o que delas ele carregou e como, visitando essas realidades, tentar entender o que o seu inconsciente produz e quer revelar. Deixar pai e mãe é fazer um trabalho pessoal de desprendimento, de compreensão daquilo que nos formou, daquilo que nos gerou. Isso é uma tarefa que todos nós estamos desenvolvendo, quer queiramos ou não, porque muitos dos nossos processos inconscientes se revelam na nossa vida sem que a gente se dê conta e nos fazem lembrar, nos fazem observar, nos fazem atentar para o fato de que ainda estamos tão ligados aos nossos pais, à nossa infância, àquilo que nos aconteceu. Nos vídeos anteriores, aqui nos episódios anteriores, eu falo bastante sobre o inconsciente, sobre essa relação com a nossa história. Se você quiser saber mais, volte lá e veja, e assista e ouça.
E eu vou falar muito sobre isso aqui, é claro, porque esse é um dos assuntos mais importantes da psicanálise. Mas deixar pai e mãe não é uma questão de mudar-se de casa. Não é uma questão de ir o mais distante possível geograficamente dos seus pais. Não tem a ver com tornar-se adulto e pagar suas próprias contas. Claro que tudo isso tem implicações nesse processo, mas é muito mais profundo do que isso. Deixar pai e mãe é cortar o cordão existencial que há entre nós e eles. É fazer isso através de um processo responsável de análise, de compreensão, de perdão, de reparação, de acolhimento e de emancipação. Nós precisamos viver esses processos. Deixar pai e mãe não é um acontecimento na vida de uma pessoa do tipo aconteceu precocemente na infância, ou aconteceu no que chamaríamos de hora adequada na adolescência, ou aconteceu tardiamente na juventude, na fase adulta. Não. Deixar pai e mãe é uma experiência que vai acontecer, vai se reproduzir, vai nos visitar a vida inteira. É provável que já idosos estejamos ainda deixando pai e mãe. Essa expressão apenas evidencia o quão importante é a tarefa de nos tratarmos e resolvermos as questões que são referentes à nossa origem, ao que recebemos dos nossos pais. Não tem como fugir disso. Nenhum ser humano experimenta a emancipação se não fizer a síntese de conclusão, de fechamento, o mais sadia possível com a sua relação familiar. Nós vamos passar a vida fazendo isso. Quem não se atenta para essa necessidade acaba simplesmente reproduzindo suas histórias familiares, acaba vivendo sob o condicionamento traumático que recebeu, acaba reagindo a tudo que viveu na sua infância e não se emancipa nunca, não se torna o outro que é capaz de mover-se a partir da sua própria consciência. O inconsciente, permeado pelos pais, o governa de uma maneira tão profunda e tão agressiva, tão violenta, que nada do que se faça é capaz de nos desprender de lá, a não ser que a gente faça isso de modo consciente, cuidadoso, atento, disposto, intencionalmente, senão a gente não consegue resolver essas questões. É interessante que no decorrer do texto se diz que o homem que deixa pai e mãe vai se unir a alguém. Esses dois pontos, eles são intermediados por uma experiência de emancipação. Você só pode se unir aos outros, você pode somente ser junto com outra pessoa, seja em qual relação for, nas relações mais próximas de afeto, irmandade, amor e paixão, até nas relações sociais que nos cercam, a gente só consegue ser um com o outro quando é um antes de tudo, quando é emancipado, quando é alguém que primeiro deixou e ao deixar seus pais, vive mais a partir da sua própria consciência, dos seus próprios interesses, do seu próprio olhar, do que dos condicionamentos que recebeu. A gente precisa primeiro se emancipar para depois se vincular novamente com outra pessoa. A gente precisa viver uma experiência que nos coloque no chão da terra como seres que são minimamente capazes de julgar seus desejos, suas intenções, seus traumas, seus medos e reagir a eles de uma maneira ativa, de uma maneira proponente, como quem diz assim: eu sinto isso porque recebi da minha infância, eu vejo isso porque assim fui condicionado, eu reajo desse jeito porque foi esse o modelo que eu aprendi, mas eu posso escolher como reagir e como agir. Eu posso escolher ser diferente no que eu quero ser diferente,
sem me sentir culpado como se eu estivesse traindo a minha infância, os meus pais e a minha vida. Assim como eu posso ser igual a eles sem me sentir despersonalizado, mas apenas compreendendo que somos tão parecidos e não há nenhum problema nisso. Eu estou livre, emancipado, minimamente emancipado, para poder decidir o que fazer com o que eu sinto e como agir e reagir ao que recebo. Isso se chama emancipação. É a potencialidade, a capacidade de julgar o que sente, agir e reagir conforme sua consciência e não mais levado pelas pulsões e pelos impulsos descontrolados que são apenas repetições e reproduções daquilo que se recebeu na infância. O ser emancipado é aquele que escolhe, e é aquele que escolhe de um modo consciente. Quanto mais eu puder fazer escolhas conscientes na minha vida, mais emancipado eu estou. E isso é sinal de que eu estou deixando adequadamente pai e mãe. E essa emancipação me coloca diante de uma questão, uma necessidade e uma possibilidade de escolher. Escolher, inclusive, com quem vou me vincular, que amigos vou ter, que relações vou construir, como viverei com as pessoas, inclusive se viverei e com quem viverei uma relação de afeto romântico, erótico, o amor que nos vincula ao outro ser humano a partir da paixão, do desejo, do tesão, do amor. Aí sim eu posso me unir a uma outra pessoa. Eu posso fazer isso porque eu escolho. Eu posso fazer isso porque eu estou me emancipando. Como é interessante que muitas das escolhas feitas na nossa juventude a respeito do nosso par romântico são escolhas condicionadas pelos traumas que vivemos dos nossos pais. Às vezes nos sentimos obrigados a fazer escolhas que satisfaçam ao que eles querem. Às vezes nos obrigamos a fazer escolhas que sejam exatamente o contrário do que eles querem, só para provar que temos alguma autonomia. Quem quer muito provar a sua autonomia não a tem. O bom é fazer escolhas baseadas na nossa consciência. Mas como isso é difícil? Como muitas vezes na nossa adolescência nós achamos que estamos escolhendo e acabamos apenas reproduzindo histórias, repetindo padrões. Por isso que acontece tão comumente de a gente escolher alguém tão parecido com o nosso pai, tão parecido com a nossa mãe. É por isso que acontece muitas vezes da gente se vincular a um outro ser humano numa relação conjugal e nessa relação conjugal a gente trazer nas emoções, nas cargas, nas repetições, os nossos pais. E a gente vai reproduzindo isso, replicando. Um dia, quando temos filhos, nós os tratamos como fomos tratados, até que percebemos em alguns momentos da vida, eu estou igualzinho ao meu pai, igualzinho à minha mãe. Não era isso que eu queria? O que foi que aconteceu? Onde foi que eu me perdi? Não houve emancipação, portanto não há escolha. Quem não se emancipa não escolhe, é escolhido pelos seus próprios desejos, instintos. Não escolhe, é escolhido. Eu só posso me unir a uma outra pessoa com base no mínimo de consciência de quem eu sou. Por isso que antes de tudo, e enquanto a gente está vivendo com o outro, a gente precisa se conhecer. E é por isso, inclusive, que a gente às vezes se relaciona com alguém na nossa juventude e no decorrer da vida, tendo feito a lição de casa, de se emancipar, porque a gente continua se emancipando, de se descobrir, porque a gente continua se descobrindo, depois de um tempo juntos, a gente olha para o lado e fala: eu já não sei mais quem é essa pessoa, porque eu também não sei mais quem eu sou. A gente muda tanto. E alguns vínculos que um dia foram tão possíveis, hoje são praticamente impossíveis de se manter. Nós mudamos tanto. Um dia fomos vinculados, hoje não somos mais. Isso é humano, isso acontece, faz parte da vida. Nós não controlamos todas as variáveis, a vida é assim. Tudo porque estamos e permanecemos num processo de emancipação até o fim da vida. E às vezes, nesse processo, dois
que um dia se vincularam não têm mais vínculos. Aí o trabalho de manejo disso tudo é muito grande, a gente tem que dar conta de tanta coisa, tem que tomar decisões, se perde pelo caminho, porque a gente não tinha escolhido. Aconteceu. Nós somos escolhidos pelos traumas, pela vida, pelos desejos do outro. E um dia quando a gente diz, agora eu quero escolher, a gente não escolhe mais aquele que um dia, aquela que um dia a gente achou que tinha escolhido. É a vida. É assim que as coisas são. É assim que acontece. Por isso que é tão complexo e tão difícil e nenhuma regra, nenhuma lei é capaz de contemplar todas as questões do ser humano. Mas a gente precisa se emancipar. A gente precisa deixar pai e mãe e precisa se tornar um que escolhe. Sempre, todo dia, não importa quanto tempo já tenha passado, não importa se um dia eu só era um filho e agora eu já sou pai, às vezes eu já sou avô, não importa. Eu preciso continuar me emancipando para poder escolher me unir. E em me unindo, tornar-me um só com o outro, na experiência de uma sexualidade sadia, de uma sexualidade vinculativa, de uma sexualidade significante, que não é banal, que não é tratada apenas como um objeto de prazer único, mas sobretudo uma sexualidade construída. Aliás, não existe uma sexualidade vinculante sem que haja um processo existencial de deixar pai e mãe, de se emancipar, de se unir por escolha para então desfrutar de uma sexualidade, de uma conjugabilidade sadia. A gente resume sexualidade a ato sexual e não é. O ato sexual é uma coisa, é uma parte. A sexualidade é a existência. É o jeito como eu deixo pai e mãe, como eu me emancipo, como eu escolho e como eu me entrego. Sexualidade envolve muita coisa. Por isso que é muito raso ser apenas atento a técnicas de sexo, a pimentas de relação quando a gente quer viver melhor a nossa vida sexual, por exemplo. É muito mais do que isso. A gente precisa de um processo interior, existencial, como se diz no Gênesis. Deixar pai e mãe, se emancipar, se unir por escolha. Então, ser um só, uma só carne, uma só experiência, um só ser humano, numa relação de dois que se complementam e que, tendo escolhido pela emancipação um ao outro, podem desfrutar de uma vida com significado. De tudo, o que essa expressão me ensina é que a vida humana tem significado. Todas as nossas relações têm significado. Nós não somos coisas, não somos bichos, não somos máquinas. Nós não somos acidentes cósmicos. Nós não somos uma rara combinação de fatores universais. Nós somos seres com significado. Com um significado mais profundo do que qualquer outra realidade que a gente queira dar para a nossa existência. Nós precisamos ter essa noção de significado e, a partir dessas noções, construir a nossa vida. Nossa vida não pode ser banal, não pode ser assim. Tem muita gente que se preocupa apenas com a maneira como vai viver a sua vida sexual, por exemplo, e não entende todo o significado que a existência antecipa a esta experiência da sexualidade, do sexo em si. A vida não é banal e a gente não pode banalizar a vida, porque senão não haverá vida. O que haverá é apenas explosão de sentidos, de sentimentos e desejos que um dia, em algum momento, e quase todo dia, vão nos levar para um sentimento de miséria, de ausência, de vazio. Nós temos uma tarefa na vida e vai durar a vida inteira, que passa por deixar pai e mãe através de uma elaboração daquilo que vivemos, pela emancipação, que é a capacidade de tomar decisões e agir de modo consciente,
a fazer escolhas que nos unam de verdade a quem queremos e ao que queremos, para que a gente desfrute de prazer significativo com pessoas e com as realidades que nos cercam. Assim se constrói a experiência do desenvolvimento humano, da plena humanidade, da sexualidade. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga, a partir disso, refletir na própria história e buscar os próprios caminhos para viver essa experiência. É muito bom ter você aqui, mais uma vez. Ouça todo o conteúdo que tem disponível nos meus canais. As redes sociais estão todas aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo através dessas mesmas redes, dos contatos aqui embaixo. Estou à sua disposição e a gente se vê num próximo episódio. Um abraço, paz e bem.